Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Esse emprego do AT4 é muito utilizado nessa nossa situação de guerra, que é no momento que nós realizamos o nosso assalto aeromóvel. E esse armamento ele é muito útil na medida em que ele é de fácil transporte. Nós conseguimos embarcar nas aeronaves com muita facilidade. É uma primeira fase das nossas operações, posição eminentemente defensiva, e o nosso armamento AT4 dentro das subunidades, dentro dos pelotões, ele se mostrou muito eficiente. Este documento é detalhe do Plano Punhal Verde e Amarelo. Estava previsto o uso de um lança-rojão AT4. O AT4 destrói blindados. A munição antitanque pesa quase meio quilo. Poderia ter sido utilizado na ação para prender ou neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Ao monitorá-lo, militares constataram que Xandão andava acompanhado por 4 policiais federais e 2 motoristas. Ao menos um SUV era blindado, por isso o arsenal do plano também incluiu um lançador de granadas. No papel, o plano previa o uso de uma metralhadora como esta, arma de guerra que pode ser apoiada em tripé. Adaptável ao atirador de elite, com várias configurações e simples de alimentar, de carregamento fácil, capaz de disparar mais de 1000 tiros por minuto, com alcance de até 1000 metros. Nos manuais militares, o ministro Alexandre de Moraes era um CG, ou Centro de Gravidade. Significa fonte de força, poder e resistência física ou moral que confere ao contendor liberdade de ação para utilizar integralmente seu poder de combate. O texto diz que o CG, uma vez conquistado ou atingido, poderá resultar no desmoronamento da estrutura de poder. O general Mário Fernandes assumiu ter escrito o plano. Paraquedista, mergulhador e atirador de elite, ele é mestre e doutor em ciência e arte da guerra. Foi oficial de inteligência de um batalhão de forças especiais. Em depoimento, disse que jamais pensou em matar Xandão, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin ou o ex-ministro José Dirceu. O senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite
Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e por um costume próprio eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. O pensamento digitalizado do general era sofisticado. 3 páginas inteiras. Descrição detalhada de alvos e do arsenal. Dizia: somente os reconhecimentos permitirão uma avaliação mais precisa quanto ao tempo para o cumprimento da missão. Possibilidade de êxito médio, tendendo a alto. Risco de danos colaterais muito alto. Quanto a um dos alvos, um certo Jeca, a proposta era de envenenamento, uso de química ou remédio que lhe cause um colapso orgânico. Não se espera grande comoção nacional, escreveu o general sobre o possível assassinato de Geraldo Alckmin. Plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. O senhor não chegou, segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro e 40 minutos depois o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, o senhor me permita ser repetitivo, eu reforço, eu ratifico, impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. Quem estava no Palácio da Alvorada naquela época era Jair Bolsonaro, choramingando, denunciando fraude depois de perder as eleições. 4 meses antes, o general Mário Fernandes participou da reunião de ministros convocada por Jair Bolsonaro. O objetivo era promover a ideia de que haveria fraude nas eleições de 2022 e confrontar o TSE. 3 generais falaram no encontro: o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, Mário Fernandes e, em seguida, o homem que ele definiu como amigo e mentor, Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Esses comentários aqui, eu penso que fiquem entre a gente. Eu estou aqui muito cioso, como falei antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis. Muito bem. O TSE, ele tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. Então, a Comissão de Transparência Eleitoral, é isso que está acontecendo. A comissão está mantida. Vou falar aqui muito claro, senhores. A comissão é para engrandecer. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. O que eu sinto nesse momento é apenas
na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou cumprir aqui e iniciar a operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Presidente, o respeito mais como militar, hoje, como funcionário, ter um prazo para isso acontecer por parte do Judiciário, do Exército, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso não acontecer nesse cenário. Porque eles têm sido muito ágeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor do governo vai ser bem menor. A população vai começar a criticar. Aí não estou tranquilo. Se o governo não incomoda o mais radical, está tranquilo. O senhor nem disse. Antes de acontecer, eu não vai acontecer. Que vai? É minha parte de novo? É uma ajuda de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos esforços, não. Eu estou falando do país como hoje, todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, eu não está no mesmo lugar. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de comprovar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da preocupação de ganhar. Quando a cooperativa lá fez a fraude determinada. Isso aí não está bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. O Comando de Operações Especiais, ou COPESP, aglutina as tropas de elite do Exército Brasileiro. Baseado em Goiânia, ele é subordinado ao Comando Militar do Planalto. Na denúncia do golpe, a Procuradoria-Geral da República descreveu as Forças Especiais do Exército como grupo de militares que conclui treinamento de táticas de operações em missões de inteligência, exploração e reconhecimento de comunicações clandestinas. Os seus integrantes são também chamados de Kids Pretos. O COPESP tem um batalhão de operações psicológicas, conhecido como OP-PSC. Aproxima-se o 1º Batalhão de Operações Psicológicas, comandado pelo Tenente Coronel Silva Neto. Meses depois de assumir, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma sessão na Câmara, em homenagem ao aniversário do COPESP, organizada pelo deputado Major Vitor Hugo, que é Kid Preto. Bolsonaro falou do Congresso como um teatro de operações de guerra e da pretensão de colocar seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, como embaixador nos Estados Unidos. Aqui foi meu teatro de operações, muitos embates, muitas discussões, quase 30 processos de cassação, nenhum por corrupção, e fizemos aqui a nossa base. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. O que eu mais quero
é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Bolsonaro também revelou que era um Kid Preto fracassado. Ele tentou 2 vezes passar no exame de admissão, mas foi reprovado. Meus amigos Forças Especiais, não cheguei até lá. Tentei por 2 vezes fazer o curso de comandos, mas nos exames preparatórios, que não foram os físicos, foi deixado para trás. Gostaria de ter tentado o curso de comandos e, quem sabe, uma vez aprovado, sabendo da dificuldade do curso, tentar ser Forças Especiais atrás. Não tive sucesso, mas estamos juntos nessa missão de bem zelar pelo nosso país. Sabemos que em grande parte da missão de vocês, ninguém toma conhecimento. Melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-la. Melhor que uma boa operação é ter meios pela dissuasão de que o inimigo não ouse nos afrontar. Bolsonaro só vestiu o gorro dos Kids Pretos nesta visita ao quartel de Goiânia, em que foi recebido pelo general Mário Fernandes, que comandava o COPESP em 2019. Assim como Bolsonaro, Mário Fernandes foi um militar frustrado. Ele só conseguiu se aposentar como general de brigada, ou seja, de 2 estrelas. Os réus no STF continuam recebendo salários. Em junho deste ano, Bolsonaro embolsou quase R$16 mil como capitão da reserva. Mário Fernandes recebeu pouco mais de R$40 mil como general de brigada. O réu mais bem pago é o general de 4 estrelas Estevam Teófilo, que comandou o COTÉ, Comando de Operações Terrestres, e é acusado de ter aderido ao golpe. Foi só depois de passar para a reserva que Mário Fernandes atingiu o auge de sua carreira. Foi servir no Palácio do Planalto como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Além disso, ele foi nomeado autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Com isso, Mário Fernandes ficou mais próximo de Jair Bolsonaro e de seu mentor Augusto Heleno, já que o GSI também é sediado no Palácio do Planalto. Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. Não havia oportunidade. Mesmo ocupando cargos importantes, o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo participou de ao menos 4 atos públicos do bolsonarismo entre 2 de novembro e 18 de dezembro de 2022. O general mantinha contato com acampamentos golpistas. No 7 de dezembro de 2022, recebeu de Lucas Durlo, o Lucão, líder de caminhoneiros em Mato Grosso, uma mensagem desanimadora. O Xandão tá cagando e andando, velho. Tá literalmente cagando e andando pro povo. Pode vir cartinha, pode vir audiência no Senado, pode vir relatório de argentino, pode vir o caralho, que ele tá cagando e andando. Quem manda no Brasil é ele, cara. Porra, já passou do presidente resolver essa parada, cara. 35 dias já nas ruas. O povo aqui em São Paulo começou a desistir já, cara. Já tem barraca sendo desmontada. O general Mário Fernandes incentivou Bolsonaro a deixar o esconderijo do Palácio da Alvorada e falar com apoiadores
pela primeira vez desde a derrota eleitoral. Lucão acompanhou de perto. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui em nossa parte. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Nunca vi no mundo o povo na rua para um presidente ficar. Eu só vi, ao longo de 67 anos, o povo na rua para tirar o presidente. Nunca vi para ficar. Fica, Bolsonaro. Nada está perdido. Amém, Bolsonaro. Somente pro amor. A gente apoia você. Dou a minha vida pela minha pátria. E nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde, que vai ser muito pior na mão do comunismo. Isso. Vamos vencer. Aê! Se Deus quiser, tudo dará certo. O autor do Plano Punhal Verde e Amarelo vibrou com o discurso de Bolsonaro e mandou mensagem para Mauro Cid, o ajudante de ordens que era seu colega de Palácio do Planalto. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. Que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso pra ele. E vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o Durlo, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG já há mais de 30 dias. E aí, porra, ele se emocionou. Num áudio enviado ao general, o caminhoneiro Lucão deixou bem claro quem é que mandava. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general. Ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair, somos um soldado. O general Mário Fernandes também se comunicava com outros acampados diante do QG do Exército em Brasília, que lhe pediam favores. Bom dia, general. Tudo bem? Eu tô precisando de um apoio aqui, que a gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar pra trocar a polícia do Exército daqui do QG. Eu preciso de um apoio para a liberação. Rodrigo é casado com Clio Irano, que acrescentou patriota ao sobrenome, mas só teve 64 votos como candidata a vereadora em Tupã, no interior de São Paulo, em 2024. Clio é conhecida do público da Fórum porque teve destaque em um capítulo anterior deste documentário, na noite da diplomação de Lula, 12 de dezembro de 2022, ela estava na multidão que pretendia libertar na marra o cacique indígena Sererê, que havia sido preso mais cedo pela Polícia Federal em Brasília. Pessoal, Clio Irano aqui numa situação atípica, levaram preso o Sererê. É hoje que a gente vai ter a GLO que a gente está tanto procurando, viu? Bolsonaro ainda estava no poder, Clio se refere à GLO, a garantia da lei e da ordem, que um presidente pode decretar numa situação caótica, dando poder ao exército de assumir o controle das ruas. A gente está aqui para garantir a lei e a ordem.
Gravem o nome, o rostinho de cada um, pessoal. Peço para que você compartilhe essa live, pessoal, para que possamos estar chegando o maior número possível de defensores dessa pátria. Quero ver segurar todo mundo. Um dia depois dos ataques em Brasília, a revista Fórum antecipou que estava em andamento um golpe de Estado. Um servidor da Polícia Federal, lotado na Presidência da República, explicou que se tratava de terrorismo de Estado, promovido por lideranças do governo que chegava ao fim. Intervenção militar com Bolsonaro no poder, dizia a faixa. A gente tem a ideia de que as coisas acontecem de forma espontânea. Você ter uma logística daquele tamanho, com pessoas sabendo o que deveriam fazer se não tivesse uma coordenação. Você se refere a uma espécie de guerra psicológica, inclusive você menciona guerra híbrida, é isso? Exatamente. A gente vem caminhando ao longo desses últimos 4 anos com chamadas operações psicológicas, né? Nada mais do que são guerras híbridas de informações, ou promovendo uma dissonância cognitiva em grande parte da população, que passou a acreditar em algumas informações, em alguns conteúdos, em algumas verdades que na verdade não são verdades, né? Elas são feitas para confundir, para iludir e para criar um teatro de operações. E nesse teatro você tem vários atores. Os golpistas tinham noção exata da importância das redes sociais. O chefe de gabinete do general Mário Fernandes no Planalto, Coronel Reginaldo de Abreu, conhecido como Velame, mandou áudios ao superior. Eu lembro, senhor, a Primavera Árabe. Eu vou lhe mandar um documento para o senhor ler, falando sobre a Primavera Árabe que houve, que a população se movimentou através das redes sociais e os governos bloquearam as redes sociais. Então os países de fora colocaram os provedores à disposição para que ocorresse a Primavera Árabe. Tem que ter a Primavera Brasileira. Na mesma conversa, Velame desabafou. O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o caralho. 4 linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa. E nesse dia de hoje, a ideia era exatamente criar essa forma de atuar sem ser percebido. Ou seja, você tinha praticamente pessoas comuns, visualizando, né, pessoas comuns, com camisetas amarelas, verdes, bandeiras, enfim, mas que na verdade representavam todo esse aparato. O aparato, segundo a acusação, foi liderado por homens que se formaram militares durante a ditadura que governou o Brasil por 21 anos. São 6 generais, 1 almirante, 5 coronéis, 6 tenentes-coronéis, 2 majores, 1 capitão e 1 subtenente. Dos 34 denunciados ao STF, 24 são militares e 13 são kids pretos. 31 deles se tornaram réus. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. O senhor é casado, tem filhos? Casado, meus filhos são maiores. Para a acusação, uma data decisiva foi o 12 de novembro de 2022, dias depois da derrota eleitoral de Bolsonaro. Numa reunião na casa do candidato a vice, general Braga Neto, teria sido tramado o golpe dos kids pretos. Aquilo lá foi uma visita eu considerei uma visita de cortesia de pessoas que me apoiaram na campanha. O Cid veio atrás, perguntou: general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim: procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era.
procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim: general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Mas a Polícia Federal se debruçou sobre os celulares apreendidos na investigação e conseguiu recuperar mensagens apagadas. Numa conversa, o agora delator Mauro Cid pergunta: nada adicional. O coronel Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, respondeu: ainda não. Ele vai ficar em Brasília hoje, amanhã provavelmente para São Paulo, no final da tarde. Eles se referem ao ministro Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado desde novembro de 2022. O general autor do punhal verde e amarelo, Mário Fernandes, diz que rasgou o plano e não mostrou a ninguém. Mas um detalhe chamou a atenção dos investigadores: a previsão, no plano dele, do uso de 6 celulares descartáveis. Um dos fios foi puxado com o Kid Preto Rafael de Oliveira, que tinha estado na reunião com Braga Neto. 2 dias depois, ele trocou mensagens com o Mauro Cid. Só faz uma estimativa com hotel, alimentação, material. 100 mil? Perguntou o Cid. Ok, em torno disso. Para trazer um pessoal do Rio, escreveu Cid. Pode ser preciso também, concordou Rafael, então conhecido como Major de Oliveira. Inicialmente eu pensei em responder somente meu nome, identidade, posto, por me considerar um prisioneiro de guerra. Só que como não estamos sob a Convenção de Genebra, nem o direito internacional humanitário, a gente escolheu o silêncio parcial. De Oliveira se mostrou um trapalhão. Ele se envolveu em um acidente e fotografou o documento do outro motorista, deixando sua impressão digital visível na foto depois apreendida pela Polícia Federal. Rafael de Oliveira usou os dados deste documento para registrar uma linha telefônica supostamente clandestina. Além disso, Rafael comprou um iPhone para usar na operação, pagando em dinheiro, mas através da própria esposa. Apesar dos chips terem sido anonimizados, ou seja, registrados em nomes de terceiros, a Polícia Federal descobriu no aplicativo Signal o grupo batizado de Copa 2022. Os codinomes eram 6, mesmo número previsto pelo autor do plano Punhal Verde e Amarelo. 4 chips foram comprados ao mesmo tempo em Uberlândia, Minas Gerais, e carregados com R$20 cada em uma mesma farmácia de Brasília. A ação contra Alexandre de Moraes estava prevista para acontecer na noite de 15 de dezembro. A acusação sustenta que um dos homens, ainda não identificado, estava na posição, perto de onde morava o ministro, para prender ou neutralizar Alexandre de Moraes. A ação foi abortada de última hora. Abortar, Áustria! Volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. Gana prossegue para resgate com o Japão. Brasil já foi para ponto resgate. Moto fica onde parou. Tira a bateria e coloca a capa. As ordens partiram do Kid Preto Rafael. A Polícia Federal conseguiu ligar o número usado por ele ao e-mail do iPhone novo que ele havia comprado através da esposa. Em seu depoimento, o delator Mauro Cid disse que nunca soube do plano para assassinar autoridades. Afirmou que só ficou meia hora na reunião do golpe dos Kids Pretos. Segundo Cid, dias depois, Rafael, conhecido na época como Major de Oliveira, pediu dinheiro a ele. E aí ele falou, estou precisando de dinheiro, precisando de recurso para alguma coisa. Quem disse isso? O Major de Oliveira. Precisando de dinheiro e recurso. Isso. Até inicialmente eu brinquei com ele, 100 mil. Até conhecendo ele, era bem... um amigo bem
bem chistoso, assim, né? Bem brincalhão. E aí eu vi, não, que realmente eles queriam trazer, parecia que queriam trazer pessoas do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. Mas na conversa por mensagens, foi Mauro Cid quem falou primeiro em trazer pessoas do Rio de Janeiro. Rafael de Oliveira só concordou. Pode ser preciso também. O Centro de Instrução de Operações Especiais, subordinado ao COPESP, fica em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí eu fui procurar o general Braga Neto, né? Aí, inicialmente o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível e tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado pro Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Tava acho, uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei pro Major de Oliveira. Afirmando que foi no Alvorada, é isso? Foi, com certeza foi no Alvorada. O senhor lembra a sala do Alvorada? Eu lembro porque que, como era dinheiro, eu deixei do lado no batente da minha mesa ali, eu botei um pouco escondido ali para ninguém mexer até que o pessoal viesse buscar. Não onde o senhor guardou, onde ele foi entregue. Me foi entregue. O local efetivo eu não me lembro. Talvez na garagem ou ali no corredor, na sala dos agentes de ordens ali, mas eu lembro que me marcou foi que eu peguei e até escondi para deixar embaixo da mesa, perto do meu pé ali, para ninguém mexer. Xandão sobreviveu à trama, mas continuou sendo monitorado. O codinome do ministro era Professora. Em 16 de dezembro, o assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, escreveu: por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Em 21 de dezembro, Cid perguntou: por onde anda a professora? Marcelo respondeu: informação que foi para uma escola em São Paulo. Se alguém merece 5 estrelas como agitador do golpe, é o Kid Preto General Mário Fernandes. Ele chegou a sugerir a Bolsonaro a troca do ministro da Defesa. Foi o que o general contou a Marcelo Câmara, vulgo Caveira. Ontem falei com o presidente. Porra, cara, tava pensando aqui, sugeri o presidente até, ele pensar em mudar de novo o MD, porra. Bota de novo o General Braga Neto lá. O General Braga Neto tá indignado, porra, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo, né? Ah, não, porra, aí vão alegar que eu tô mudando isso pra dar um golpe. Porra, negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. 4 dias antes da diplomação de Lula, Mário Fernandes mandou mensagem para Mauro Cid sobre uma conversa que tinha tido com o presidente. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo.
Mas, porra, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Com Mário Fernandes, a Polícia Federal descobriu a minuta de um decreto para criar o Gabinete Institucional de Gestão de Crise. O chefe seria o general Heleno e o coordenador, o general Braga Neto. Mário Fernandes e o coronel Elcio Franco, que quando foi funcionário do Ministério da Saúde, apareceu em público com o símbolo dos kids pretos, seriam os coordenadores do gabinete. O documento já nomeava 2 generais, 10 coronéis e 2 tenentes-coronéis para cargos-chave. O gabinete seria ativado em 16 de dezembro, um dia depois da ação prevista contra Alexandre de Moraes. Em 19 de dezembro de 2022, em mensagem ao seu chefe de gabinete, Mário Fernandes relatou que não havia maioria no alto comando do Exército, formado por generais de 4 estrelas, para dar o golpe. Sugeriu que um futuro governo poderia fazer manobras para garantir maioria no alto comando. Kid preto, 5 não querem, 3 querem muito e os outros, zona de conforto. É isso. Infelizmente. E a lição que a gente deu para a esquerda é que o alto comando ele tem que acabar. Se cria um general de 5 estrelas ou se promove, se mexe na promoção dos generais e só se promove nos próximos 8 anos só um general 4 estrelas, como é nos outros exércitos. Aí acaba essa palhaçada de unanimidade, acaba essa porra. Foi essa aula que a gente deu para eles, infelizmente. 3 kids pretos chegaram a fazer parte do alto comando do Exército, inclusive o pai de Mauro Cid. Mas desde a tentativa de golpe, o grupo vem perdendo força na hierarquia do Exército. Lula subiu a rampa em 1º de janeiro de 2023, mas muitos militares ainda estavam inconformados. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida comandou o 1º Batalhão de Operações Psicológicas dos Kids Pretos. Ele foi acusado de ser um grande disseminador de fake news, parte da guerra psicológica. Eu até entendo que pelo Brasil todo eles estejam na frente dos quartéis, mas em Brasília especificamente, eu acho que é a única cidade onde esse foco tem que ser mudado, ele tem que ir para o Congresso Nacional e não no QG do Exército, porque, assim, as Forças Armadas não agirão por iniciativa própria. Eventualmente, foi o que aconteceu, num golpe que não parece ter fim. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Muita gente lá fora, pessoal. Mantém a linha, galera! Mantém! Por álcool! Escudeiro!
Depois do 8 de janeiro, o Kid Preto Mário Fernandes, que escreveu o Plano Punhal Verde e Amarelo, não foi abandonado pelo caminho. Ganhou um cargo de natureza especial no gabinete do colega general de 3 estrelas Eduardo Pazuello, que se elegeu deputado federal. Foi sob Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro, especialista em logística, que pessoas morreram de Covid em Manaus sem oxigênio. Ao depor na CPI da pandemia, ele mentiu 12 vezes. Mário Fernandes acrescentou R$15 mil como assessor de Pazuello à sua aposentadoria de general de brigada. Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro teve acesso antecipado aos argumentos da defesa de Fernandes apresentados ao STF. As defesas foram muito criativas. Ou seja, eu estava mal vestido com uma sacolinha na mão. Eu falei, pô, Cid, eu vou encontrar um 4 estrelas nessa situação. Um 4 estrelas pra gente é quase uma entidade. Quando eu subi lá com ele, eu não senti qualquer cheiro de coisa ilegal. O que eu vi foi um clima de velório. A gente não tomou uma água. O que houve realmente nesse local? Qual é o objetivo dessa reunião? Dentro ali dos DOS ali dos comandos, aí tem um clube do uísque, tem um clube do chopp. Essa confraternização, eu vou bater muitas vezes nessa tecla como confraternização, porque é isso que foi. Muita gente chegou sem nada, porque foi tão desorganizado assim, cada um leva o seu ali. Tem gente que está me devendo até hoje aí, porque, né, enfim. Isso aqui, excelência, aqui é o gorro das Forças Especiais, né? De um lado comandos, do outro lado as Forças Especiais. Esse gorro aqui foi o que eu usei, né, em todas as missões aí, parte das minhas missões. Tem muito suor, né, ele tá velho, ele tá surrado, tomou sol, tomou chuva. É porque tem muito significado. A reunião que participei com o PR foi a sós, o assunto, como sugerido, foi o desabafo, conversar sobre toda a situação, conjuntura, como ele mesmo falou, o antigo presidente da República. Isso ajudava a recuperar-se da sua angústia que vivia desde a derrota nas eleições. Então, eu estou respondendo por causa dessa reunião, que estávamos eu e o presidente, e que eles, não sei de onde, tiram que eu anuí ao golpe. Não tratou desse assunto, não me apresentou documento sobre isso, nada. Como eu já falei, foi um desabafo que ele fez. Consta dos autos uma mensagem que o senhor teria enviado no dia 3 de novembro de 2022, em que o senhor afirma: eu sei que tentavam levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão. O que o senhor quis dizer com essa declaração? A gente faz parte de um grupo de militares que torcem para o Flamengo. Ele viu eu saindo do grupo do Flamengo, ele viu eu saindo do grupo da AMAN 2000. Eu saí porque eu não queria mais ouvir falar daqueles assuntos. Eu não quero mais que ninguém me mande nada, que ninguém me pergunte nada. Eu não quero mais, eu quero que isso acabe. Era só isso. Então esse chega tem esse contexto. Os golpistas usaram as redes sociais para transformar a cabeleireira Débora Rodrigues numa espécie de símbolo da injustiça. Mas, curiosamente, ela foi uma das poucas acusadas a pedir desculpas ao depor do STF. Acho que no calor do momento eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e te cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo, e jamais faria isso, jamais, em sã consciência, eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. Agora dá para entender melhor por que teve oração diante de um quartel ligado aos Kids Pretos. Se nós não tomarmos a rédea agora,
depois, eu acho que vai ser pior. Na realidade, vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Olá, neste programa você saberá como está a luta do Plano Estadual de Educação. Vai conferir a defesa dos professores demitidos em licença médica. E vai conhecer a ocupação Ailton Krenak. Acompanhe com a gente. No dia 14 de outubro, tivemos o lançamento da Frente Parlamentar, que irá acompanhar a elaboração do Plano Estadual de Educação. No dia 23 de outubro, foi realizada mais uma reunião da Comissão de Estudos para a elaboração do plano. A segunda presidenta da APEUESP, deputada estadual professora Bebel, que integra a frente, participou do evento. Na reunião que ocorreu na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, foi apresentado um diagnóstico estadual de acordo com as metas e objetivos previstos no Plano Nacional de Educação, que atualmente tramita no Congresso Nacional. Aqui a gente ainda está debatendo, e um pouco em confronto com o diagnóstico do Estado. Por óbvio, tem pontos que vocês viram da valorização dos profissionais da educação básica, a formação. Há problemas com isso, eu acho que nós vamos ter problema, a questão da carreira, também. Mas também a gente vê que no ensino técnico profissionalizante, as questões também têm que ser ajustadas. A reunião contou com a presença de parlamentares da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, além de representantes de outros órgãos estaduais, como o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a gente vai ter que ter um trabalho gigante para poder pôr as metas que fortaleçam, primeiro, a valorização dos profissionais da educação, a formação, a utilização da jornada do piso, que não é respeitada aqui no Estado, o piso salarial, você viu, não fui só eu, todo mundo fala, e ao mesmo tempo os conceitos que se tem de profissionais da educação para a educação infantil. Em breve terão início as reuniões das comissões temáticas e a APEUESP, por meio de sua representante na frente parlamentar, promete estar presente para defender as demandas da categoria. Acho que foi um debate, foi válido, vários olhares, essa que é a riqueza. Agora, mais rico fica quando a população começa também, ela, ter acesso a esses dados que estão saindo daqui. No dia 28, terça-feira, a professora Bebel subiu novamente à tribuna da Assembleia Legislativa para defender a categoria dos ataques do governo do Estado. Eu quero tocar um pouco, no assunto da educação, os professores. Eu estou incomodada com essa secretaria, com esse governador. Está me pedindo uma greve, eles vão ganhar. Por quê? Nós ganhamos uma ação liminar garantindo que os professores que perderam as aulas nas salas de leitura do PROAT e o juiz, deputado e meu sempre senador Suplicy, ele até estendeu para os outros que tivessem doente a partir de 3 de junho deste ano, ou seja, retroagiu os efeitos de ter que reintegrar, devolvê-los para o posto de trabalho. É isto, porque tinham sido demitidos. E o governador não cumpre a liminar, não cumpre a lei. O juiz deu 15 dias, Tá no prazo, mas não precisa ir até o término do prazo. Tem que cumprir. Por quê? Porque são mais de 600 professores. Olha, ainda se a gente estivesse falando de um número,
porque que eles consideram faltosos os professores que vão ao médico. E aí, se você for 3 vezes ao ano, se for admitido em caráter precário, é demitido. Se for efetivo, é tirado da sala de leitura, ou do PROAT, ou, sei lá, cai na jornada menor, perde jornada. Então, eu acho isso brincar com a vida de pessoas. Falou-se aqui na reforma administrativa. Eu não vou falar da tribuna, eu vou estar lá em Brasília, lutando contra a reforma administrativa. A deputada e professora também falou sobre a reforma administrativa que está em pauta no Congresso Nacional. Recentemente eu fiz uma audiência pública aqui na LESP, debatemos esse tema, né? Ficou claro que o servidor público vai ser tratado a pão e água, né? E menos Estado, na verdade, quando você propõe uma reforma administrativa que prevê, né, acabar com a estabilidade, tenho certeza de uma coisa: é o Centrão querendo, né, enxugar mais ainda do que já é enxuto o Estado. Nós precisamos de mais policiais, nós precisamos de mais agentes de saúde, mais pessoas que trabalham na saúde, nós precisamos de professores, nós precisamos de todos os servidores públicos, seja deste estado ou deste país. Portanto, não a reforma administrativa, e amanhã eu estarei lá na luta, porque esta reforma, ela é uma reforma para desmontar um Estado que pode ser indutor, que pode ajudar nas políticas públicas. E a gente tem que ter claro que tudo que prevê demissão, que prevê, a gente tem que, no mínimo, entender que se passou no concurso, está garantido. Então, o concurso público, concluindo, deputado, ele é a porta de entrada, isso é defesa da PUESP, que estará lá amanhã em Brasília também, com uma confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para forçar a retirada desse PL. Muito obrigada, senhor presidente. Direto do Itaú Cultural, a ocupação Ailton Krenak convida o público a mergulhar na trajetória e no pensamento de um dos maiores líderes indígenas do Brasil, propondo uma nova forma de pensar o presente e o futuro. As ocupações, elas têm um papel bastante interessante dentro do complexo exposições, né, no Itaú Cultural, porque ela permite uma imersão na vida, na obra, mas também por meio de despertar outros sentidos quando a gente está aqui. E algo importante também, que é um grande pilar das ocupações, que é uma homenagem a pessoas que contribuíram com a cultura e a arte brasileira. Para essa homenagem ao Ailton Krenak, que é a primeira ocupação que homenageia uma pessoa indígena, e a gente tem a oportunidade de dar uma parada no tempo, entender, pisar direito no lugar, entender que sensibilidades a gente perde com a correria do nosso dia a dia, ainda mais a gente pensando essa cidade como São Paulo, Avenida Paulista, 149, a gente vem de uma calçada muito movimentada, e aí você tem uma proposta de entrar nesse espaço que traz um outro clima, traz uma outra temperatura, uma outra textura, e que faz a gente entrar em contato com a obra de um pensador, de um ativista, de uma pessoa que, quando fala, ela balança um pouco as nossas estruturas de pensamento, se a gente de fato está aberto para essa escuta dele. É uma pessoa muito importante para o movimento indígena e chamou muita atenção uma produção que provavelmente é muito pouco conhecida, que é a produção de artes visuais dele. Então a gente vai ter aqui no espaço diversos quadros que ele pintou, muitas obras dele. O mergulho na pesquisa possibilitou isso, né, da gente trazer cadernos dele de anotação, entender como que é essa produção de escrita dele, que é muito interessante porque ele vai para as palestras, fala muito a respeito, né, de determinado tema, e
aquilo gravado possibilita para ele elaborar, retrabalhar e desenvolver as escritas, né? O processo dele é muito nessa forma, e por isso que às vezes talvez ele não goste de usar a palavra escritor, mas ele é. Então, até dia 23 de novembro, de terça a domingo, aqui na Avenida Paulista 149, venham para a ocupação Menamin Ailton Krenak. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra outras notícias sobre o mundo da educação. Fique ligado e até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.